No vídeo de hoje, eu vou encorajar vocês a trazer mais vida e frescor para dentro de casa. E, além de tudo, eu vou trazer embasamento em estudos científicos que comprovam o bem-estar que as plantas, que esse contato com as plantas trazem para o nosso dia a dia. E, além de trazer esses embasamentos, eu vou dar no final do vídeo 6 plantas que são super fáceis de cuidar e duram aí muitos e muitos anos. Eu, por exemplo, tenho mais de 17 plantas em casa, então fiquem comigo até o final do vídeo para vocês entenderem mais sobre essa dinâmica de serem pais de plantas. Vamos para o vídeo. Antes de iniciar esse vídeo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Renata Moliani, eu sou arquiteta aqui em São Paulo. Eu sou especialista em reformas, faço gestão e acompanhamento de obra, também faço projetos presenciais e online, faço decoração, faço produção de ambientes. Então, se vocês aí querem conhecer um pouco mais a fundo sobre o meu trabalho, entrem no meu site, que é www.renatamolianiarquitetura.com.br, ou também me acompanhem naquela rede de vídeos curtos, @RenataMoliani Arquitetura. E também, se quiserem me mandar um olá no WhatsApp para a gente conversar melhor, para eu explicar como que funcionam os meus serviços, eu vou deixar o link também do WhatsApp na descrição desse vídeo. Então, bora lá, falar sobre essa biofilia, que eu vou explicar também para vocês melhor o termo durante o vídeo. E assim, eu nasci e cresci numa casa muito verde, e quando eu digo muito verde, ela é basicamente uma floresta, a casa. Vou deixar aqui algumas fotos para vocês entenderem do que eu tô falando. Então, e ali assim, as pessoas podem pensar que eu nasci num sítio, mas na verdade não. É uma casa, enorme que fica no centro de Piracicaba, no interior de São Paulo. E assim, desde pequena, então, eu entendi a importância, e como estar em contato com a natureza me trouxe muito bem-estar, ao longo da minha infância, da minha adolescência. Aí depois eu acabei me mudando também para estudar fora e vim para São Paulo, que é a cidade de Pedra. E hoje, como eu falei, eu tenho mais de 17 plantas dentro da minha casa e eu adoro. Não gasto um tempão cuidando, Então, assim, por isso eu também quero mostrar para vocês que é possível trazer essa vida para dentro de casa sem ficar aquele estresse de cuidar, para quem não tem muita paciência aí, E assim, falando um pouco mais sobre os benefícios, da natureza dentro de casa, existem muitos estudos, científicos comprovando que as plantas trazem sim um bem-estar pra gente. Então, por exemplo, em 89, a NASA publicou um artigo mostrando que as plantas dentro de casa reduzem as toxinas do ar. Outro estudo importante foi em 2008 pelo American Society of Horticultural Science, que mostrou, através de estudos, que em hospitais, com plantas e com a natureza dentro, diminuiu a depressão, a ansiedade e a pressão arterial de pacientes que estavam internados nesses hospitais, E ainda um outro estudo importante foi em 2016 da Nature, que comprova que a gente ter plantas dentro de casa reduz o nosso estresse, depressão e ansiedade. E assim, além de tudo, esse contato, com esse cuidado com as plantas também traz muitos inúmeros benefícios. E assim, eu sei que, por exemplo, eu moro em São Paulo, eu sei que é uma cidade que tem parques, que tem áreas verdes, é uma cidade que tem muitos pontos arborizados, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é uma cidade praticamente aí tomada por concreto. Então, por isso que assim, me faz muito bem ter plantas dentro da minha casa. E assim, além de ter plantas, alguns cuidados aí que a gente possa vir a ter para trazer mais vida e, no caso, mais biofilia para dentro das nossas casas, faz com que aumente o nosso bem-estar. E a biofilia, é um termo aí que vem se popularizando cada vez mais, nesses últimos anos. E a biofilia, ela tem origem, a palavra tem origem grega, que é amor à vida. Então, a biofilia, ela fala muito desse nosso contato desde os primórdios, esse contato ancestral que o ser humano sempre teve com a natureza, mas que acabou, sendo aí diminuído por conta, da mega industrialização das cidades. Então, a gente foi perdendo, conforme os anos, as décadas foram se passando, a gente foi perdendo esse tinho com as plantas, com a natureza, E hoje muita gente está sentindo essa necessidade de resgatar tudo isso, justamente por conta desse bem-estar que traz.
Então, fiquem até o final do vídeo que eu vou dar aquelas 6 plantas, né, que eu falei, que são fáceis de cuidar e aí vocês podem, né, introduzir facilmente na rotina de vocês. E além, né, de ter plantas dentro de casa, existem inúmeras outras formas da gente conseguir trazer vida, frescor, né, para aumentar o bem-estar da nossa casa. Então, assim, uma delas é, além de trazer vida, né, através de plantas, a gente pode trazer materiais naturais, como, por exemplo, linho, algodão, pedras, água, né? Outra forma também de deixar a casa com, né, um melhor bem-estar tendo uma boa iluminação natural, uma boa ventilação. Então, assim, é sempre recomendado deixar a janela aí para dar uma ventilada, pelo menos 1 hora, né? De meia hora a 1 hora, para dar uma circulada, uma renovada no ar. Outra coisa também super eficaz, né? Porque o nosso cérebro, ele se familiariza muito mais com formas orgânicas do que formas retas, né? Que a natureza em si ela é orgânica. Então, trazer mobiliários mais orgânicos, né, como de repente mesas arredondadas, sofás mais arredondados, mesas de estudo mais arredondadas. Então, tudo isso faz com que o nosso cérebro fique mais familiarizado e aí, consequentemente, a gente tenha uma sensação de bem-estar, né? Além de tudo, além dessas coisas que eu citei para vocês, existem outras práticas de bem-estar que a gente pode incorporar aí no nosso dia a dia, né? Que eu vou acabar deixando para um próximo vídeo, se vocês tiverem interesse, para não se alongar muito nesse vídeo, né, hoje. Então, comenta também aqui embaixo, né, nos comentários, se vocês têm interesse em como deixar a sua casa mais harmônica, além das plantas, né, trazendo práticas aí de bem-estar. Vamos então agora para o vídeo para eu falar para vocês 6 plantas que são super fáceis de cuidar e que tenho certeza que se vocês introduzirem aí na casa de vocês, na rotina de vocês, vocês não vão se arrepender. Então vamos lá. A primeira planta, inclusive ela tá aqui, né, uma de cada lado, é a jiboia. Eu adoro a jiboia, acho que é uma planta assim que você consegue criar composições aéreas com ela, né, sem precisar colocar em vasos, no chão. Então assim, elas dão, vou mostrar pra vocês um vídeo aqui das minhas, porque elas dão um ar aí super legal para inclusive decoração de ambientes aéreos. Então, por exemplo, eu tenho uma pendurada que tá linda, ela fica bem em cima da onde eu estudo. Então, assim, eu acabo regando a minha toda semana eu rego. Então, eu encharco a terra, deixo sair aquele excesso. A hora que saiu, assim, bem o excesso, eu coloco num pratinho de volta e coloco ela no lugar. E o adubo é a cada 3 meses, então é super simples, né? É só polvilhar ali na terra e é isso. E assim, o que eu gosto também muito da jiboia é que ela é uma excelente aliada na decoração. Que ela tem uma versatilidade enorme porque ela dá um efeito muito legal na decoração. Então a casa ela fica com aquele aspecto meio jungle, né? Que eu inclusive adoro. Então assim, a jiboia ela é realmente uma ótima pedida, uma planta super resistente. Aí a segunda planta é a monstera ou costela de Adão. Essa ela assim, de todas que eu vou citar aqui, ela é a que mais dá um trabalhinho, mas também ela vai super bem aí. Bem mais do que diversas outras. Então ela é uma planta que você tem que adubar pelo menos a cada 1 mês, né? Para molhar, é só quando você perceber mesmo que o solo tá seco. Então eu recomendo aí, como é uma planta de clima tropical, pelo menos uma vez na semana também, como a jiboia, né? E o legal também da costela é que ela dá um volume bonito também no ambiente, só que você também pode colocar ela num vaso menor e deixar ela mais volumosa em alguma prateleira ou algum local que você queira, enfim, decorar, né? Mas ela fica legal também em vasos, né? No chão mesmo. Só que daí é legal você colocar um tutor pra ela poder aí subir e enrolar, porque ela também é uma planta que ela é meio trepadeira, né? Então, você consegue, inclusive, fazer aí composições na própria parede com ela, sabe? Fica lindo. A terceira planta é a zamioculca. Nossa, ela é uma planta extremamente resistente, tanto que eu tenho até um episódio aí que minha irmã ela morava em Campinas na época, ficou 2 meses sem regar ela, e a hora que ela voltou, ela estava viva ainda. Mas assim, tem que ter um cuidado, porque é uma planta que ela pode ser tóxica para pets e crianças. Mas, o que eu tenho para dizer para vocês é que, por exemplo, a minha mãe tem 2 gatos, e eles estão com a minha mãe já fazem anos, e a gente sempre teve zamioculca, e eles nunca passaram mal, nunca tiveram problema nenhum. Um dos gatos, inclusive, tem 11 anos, então ele sempre esteve muito bem. Mas é óbvio que melhor vocês observarem, né, darem aí uma aprofundada mesmo na zamioculca, mas ela é uma planta, assim, muito fácil de cuidar. Ela também não precisa de muita água, porque ela é uma planta que retém muito líquido, né? Então, nossa, ela vai assim que vai, sabe?
Então você pode deixar ela em vasos menores, você pode deixar ela em vasos maiores no chão, ela fica bem bonita. E uma assim, dica, né, só pra falar pra vocês que todas as plantas que vocês tiverem, a jiboia não, porque ela não acumula tanto, mas, por exemplo, plantas que ficam muita poeira nas folhas, é legal sempre dar uma espanada, tirar o pó, até pra ajudar elas a fazer a fotossíntese, né, de uma forma melhor, porque aquela poeira acaba barrando, né, a superfície da folha. E aí a quarta planta que eu recomendo pra vocês, que eu adoro, é a Ficus lirata, que ela também, você consegue ter ela aí de diversas formas, né, em vasos menores, mas assim, eu prefiro ela em vasos maiores, porque ela fica linda no ambiente, principalmente se ela estiver aí bem recheada, bem robusta, ela dá aí um ar super bacana pra casa, uma arvorezinha mesmo, e ela é super fácil de cuidar. Todas as plantas que eu tô falando pra vocês, elas são de meia sombra e luz indireta, então se deixar elas, tipo, num sol muito direto, elas vão acabar queimando as folhas. Então são plantas aí ideais para apartamento mesmo, né? Claro que em casas você também consegue colocar, só que em locais que não tem aquele solão direto. Então a Ficus é uma planta que você pode molhar ela a cada uma semana também, não deixar encharcado, né, para as raízes não apodrecerem. Então você molha, espera escorrer, tira a água do pratinho, ou se não tiver pratinho, né, deixa escorrer normalmente. Mas é uma planta aí, uma semana já tá o suficiente, não precisa de muita água. A quinta planta é a Ficus lirata, a Ficus elástica, que ela também é linda de morrer, é a mesma linha de raciocínio da Ficus lirata. Ela é uma arvorezinha, ela é muito, muito resistente também, até mais do que a lirata. Ela tem umas folhas mais espessas, né, uma folha mais grossa. Tanto a lirata quanto a elástica são plantas que, como tem folhas grandes, não fica fazendo muita sujeira, sabe, dentro de casa. Então, às vezes amarelou uma ou outra, ela cai e é isso, sabe? A Ficus lirata, né, só voltando um pouco nela, uma dica que eu acho legal também é dar uma depenadinha na parte de baixo dela e deixar ela como uma arvorezinha mesmo, sabe, no ambiente, fica super charmoso. E aí, voltando, né, pra Ficus elástica, também é essa linha de raciocínio de molhar uma vez por semana, e deixar ali um pratinho para você jogar o excesso de água, ou se não tiver o prato, deixar escorrer normalmente, né? E a quinta planta que eu indico para vocês, que inclusive é uma planta que eu tenho aqui como centro de mesa, que eu acho que fica super bonito se você colocar ela aí numa cuia, é a espada de São Jorge, né? A minha é a espada de São Jorge mini, mas a espada de São Jorge também é grande, fica super bonita também. É uma planta, inclusive, que traz aí proteção para quem acredita aí, né, em energia, feng shui. É uma planta que, inclusive, é legal deixar ela bem na entrada da nossa casa para dar aquela proteção, né, para quando você vem de um lugar, né, que tá com uma energia aí carregada. Ela limpa mesmo, sabe, o ambiente. E também é hiper fácil de cuidar. A minha, inclusive, eu molho a cada 15 dias, então ela também não é uma planta que precisa ficar o tempo todo regando. É uma planta também de meia sombra, ou luz indireta, então ela vai aí super bem. Eu adoro usar a mini espada de São Jorge, porque eu coloco ela, né, nessa cuia que vocês estão vendo, e aí com o centro de mesa ela dá um super charme aí pro ambiente. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, né, das dicas. Espero aí que vocês consigam trazer mais verde para dentro da casa de vocês, que vocês consigam ter pelo menos uma, sabe, duas para começar, para vocês irem criando o hábito, porque elas realmente, assim, trazem mais bem-estar. O hábito também de cuidar reduz a depressão, deixa aí os pensamentos pelo menos mais dissipados enquanto você tá cuidando. Você cria mesmo um hábito, sabe, de estar sempre ali cuidando de um ser vivo, sabe? Então, eu recomendo muito. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário sobre o assunto, também ativem o sininho de vocês para continuarem recebendo os vídeos, se inscrevam no canal, para que o YouTube possa recomendar os meus vídeos aí, né, para vocês, para eu continuar produzindo conteúdo. Deixem o like, que também é muito importante. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.